Hoje é a quarta domingo, a gente encerra hoje uma pequena série titulada Fuja de Si Mesmo. E eu falei para os irmãos que quando eu preparei rapidamente esse material, eu queria ministrar só um Tadel, mas a gente já está hoje no quarto Tadel, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho hoje já falamos sobre o cuidado. Nós falamos que nós somos tripartites, não é isso? Nós somos espírito, alma e corpo. Já falamos sobre o cuidado com o espiritual. Já falamos sobre o cuidado 2 domingos, sobre o cuidado emocional, e agora vamos falar sobre o cuidado do corpo. Talvez, quem já participou daquele treinamento que o pastor Luciano Subirá, um momento, vamos lá aqui, alguns, muita gente. Quem já leu o livro? Ok? Nós lemos o livro, né, Andrés? Nós temos os 2 livros lá em casa, nós lemos. E olha só, o pastor Luciano Subirá recebeu essa incumbência de abençoar o Brasil e já muitos países, esse livro já está sendo traduzido, para poder também gerar uma responsabilidade com o cuidado com o corpo. Eu já começo a falar para vocês que dos 3 é essa área de mais vulnerabilidade minha. Já mudei muito, mas ainda talvez, pelo menos na minha avaliação, é que mais eu preciso ter cuidado. Mas eu quero também falar para vocês que nós, como igreja, estamos incentivando isso, né? Os irmãos sabem que a gente fundou um ministério aqui, oficializamos, chamado Paz One, que nós estamos voltados para o cuidado do corpo, voltado para exercícios. Rafael e a Adriana que lideram, eles são anfitriões do live do José Darlete. Nós temos corrida aos domingos pela manhã, 5 da manhã saindo do curso da Mandaré. Hoje estávamos lá, eu e mais 10 pessoas, né? Estava lá o Luiz, estava lá o Afonso. Gente, o Afonso corre bonito, gente. Eu falei para o pessoal lá, o Afonso, ele é educador físico, acho que ele fez uma experiência só para saber como que corre. Ele corre com estilo. Estava lá também hoje o Beto, estava lá hoje quem? Estava, enfim, estava o Vitor também, enfim, estavam muitas pessoas comigo. Então a gente está tendo esse cuidado de alguma forma também, não é só lá. Lá é só no sentido da igreja, né? Mas temos corrido também aqui nos bancários na terça-feira, alguns estão correndo na sexta, enfim. Mas a importância de cuidado com o corpo. Mas por que a gente está falando isso aqui? O que eu estou falando para os irmãos? Nós fomos a conferência em São Paulo há 2 meses atrás. A pastora Rebeca, a primeira palavra que ela deu na conferência foi os pastores, ela subiu, a primeira falou sobre o que eu estou falando com os irmãos durante esses 4 domingos. E ela começou contando uma história, um triste acontecimento, de um irmão em Santarém, um irmão, eles estavam, foi agora, semanas antes da conferência em São Paulo, talvez uma semana antes, alguma coisa do tipo. Eles foram convidados por a pastora Rebeca para um jantar de casais de uma rede de cenas lá em Santarém. E o que acontece? E lá, nesse jantar de casais, que foi realmente um dia dos namorados, teve uma competição de dança. Então os casais dançaram, então eles fizeram um tipo de votação lá, uma dinâmica, que o casal que ganhasse número 1 tinha uma premiação. Pois bem, e desses casais, 2 se destacaram, e um ficou em segundo lugar, que esse senhor que eu estou falando aqui agora. Só que esse senhor, a pastora Rebeca disse que ele era bem obeso. Depois da dança, eles foram comer e ele foi para o canto e começou a passar mal. E chamaram para o pessoal, começou a orar nele, aquele negócio todo. Gente, minutos depois o cara morreu. E a festa agora, uma festa de casais, tornou-se agora em pranto, desespero e oração, e ora, ressuscita a Deus, e mexe. E a pastora Rebeca chegou à conclusão que talvez, dentre tantos motivos que talvez levou aquele irmão a óbito numa festa de igreja, foi talvez o excesso de peso, a falta de gestão com o corpo dele. Então ela começou falando para a gente, né, pastora Angélica? Ela falou assim, abre aspas, meus filhos preciosos, cuidem de vocês mesmos, cuidem do corpo de vocês. Então, fecha aspas, mais ou menos isso que ela falou. Eu quero ler para os irmãos aqui um texto já conhecido, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, Paulo vai dizer: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Diga assim: o meu corpo não é meu. Não, fala com fé agora, o meu corpo não é meu. 20,
porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Não quero entrar muito, vocês já leram sobre isso, vocês já aprenderam sobre isso, mas observe que quando eu não cuido do meu corpo, eu estou de alguma forma também desobedecendo a palavra de Deus. Paulo vai dizer: olha, o corpo de vocês não é de vocês, é emprestado, é templo do Espírito Santo. Então, olha só, diga assim comigo: a minha vida é a minha prioridade. Então, meus amados, cuidar de nós mesmos não é egoísmo, pelo contrário, é uma base necessária para poder a gente cuidar muito bem dos outros, para a gente poder realizar os nossos sonhos e ter uma vida equilibrada. Então, olha só, falar de prioridade com o corpo é reconhecer que o nosso corpo é uma dádiva, uma ferramenta essencial de Deus. Para que essa ferramenta? Para que esse corpo? Para viver bem, servir, amar, trabalhar, adorar. Então, olha só, cuidar do corpo não é vaidade, é responsabilidade. Claro, a vaidade vai entrar quando a pessoa endeusa o corpo, onde o corpo se torna já uma idolatria. Não é isso? Aquela pessoa que realmente, ela passa todos os dias na academia, e ela se expõe, e ela quer mostrar o corpo. Isso é um endeusamento, mas não é o nosso foco aqui agora. Então, olha só, cuidar do corpo é uma responsabilidade. Vejamos o que Paulo disse ainda, em 1 Tessalonicenses 5,23, ele falou: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso, eu acho muito legal, porque Paulo vai entender e vai deixar muito claro esse processo da tricotomia, do tripartite. Ele vai colocar em ordem bíblica de prioridade. Olha só, ele vai dizer: o vosso espírito, a alma e o corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus. Observe que o corpo nosso, ele vai falar, deve ser conservado íntegro diante do Senhor. Meus irmãos, o segundo maior mandamento de Jesus é amar o próximo como a nós mesmos. Então, quando eu vou amar alguém, eu só consigo amar alguém se primeiro eu tiver um caso de amor comigo mesmo, de eu cuidar de mim mesmo. Então, olha só, se você não está bem, se eu não estou bem, se nós estamos, por exemplo, exaustos, sobrecarregados, sem paz, dificilmente nós vamos o quê? Ser útil na vida dos outros. Dificilmente a gente vai conseguir influenciar. Então, nesse sentido, é importante a gente reconhecer algumas coisas. Primeiro, nós temos que aprender a dizer não. Diga assim comigo: aprender a dizer não. A dizer não como? Eu já expliquei aqui com o Andinho, o pessoal lá, que a gente corre 5 da manhã. Então, a minha desculpa, depois você edita aí, tá, Felipe? A minha desculpa é quando eu levanto, eu acordo 4h10. Aí eu levanto, aí eu olho assim na janela para o mar. Está chovendo, se tiver eles vão me entender. Se não tiver, feio para mim, eu tenho que ir. Mas, fora a brincadeira, mas aprender a dizer não como? Hoje eu acordei às 4h10, cansado, com sono. Mas por que eu fui? Porque eu tenho que aprender a dizer não para mim. Não é isso? Não é só hoje, eu tenho que aprender a dizer não para mim amanhã também. Para mim, não também no meio da semana. Então, não como? Não para o cansaço, não talvez para acomodação. Mas outro dizer não também, às vezes é para a comida. A pastora Rebeca estava em casa quando ela veio aqui, antes de ir embora, eles foram mostrar na nossa casa, né, Andresa? E aí eles fizeram um acordo entre ela e o pastor Paulo Jeff, que quando ela fala assim, algum sorriso, alguma coisa, ela bate no pé dele, tipo assim, olha, para, já chega. E ele fala: posso mais um, Rebeca? Não é que ela manda nele, é que fizeram um acordo, um mentoreia o outro. Então, a gente estava comendo e falou: tá bom, né, tá certo. Aí a minha mãe fez uma farofa maravilhosa. Gente, farofa que da minha mãe não tem. Muito boa, né, Fábio? Não, aquela ali boa demais. Aí ela falou o seguinte: pastor, está aqui a farofa. Aí a pastora Rebeca falou o seguinte: a gente não come, é tão bom, a gente não come. Por quê? Porque a gente está cortando algumas coisas que... Gente, nenhum dia a gente levou isso para jantar, a não ser na sexta-feira, né, Andressa? Porque era um jantar de casais, tinha que estar. Terminou aqui a conferência sábado, vamos para o hotel, tá ótimo, não se preocupa. Domingo, não se preocupa, porque não jantam.
Então, esse saber dizer, não, eu estou na estrada. Irmãos, eu estou falando aqui agora, estou sendo sério, eu não vivo isso ainda. Por favor, não pense que eu vivo, vocês sabem que eu não vivo ainda. Mas eu sei que tem que viver, eu já mudei muito, né? Já digo não para algumas coisas, já tive algumas coisas que eu gosto de doce, estava com a glicose alta, então a minha mãe fica, não pode, Watson. 40 anos ela manda em mim, depois ela manda em mim mesmo. A Andresa fala, Watson, já chega. Porque são pessoas que estão para poder me policiar, para dizer, olha, o Watson, chega, não passa para que a glicose não aumenta. Então, esse saber dizer não é algo importante ou no exercício, ou então, por exemplo, no processo de ingerir alimentos. Uma outra coisa importante também para cuidar do corpo é saber descansar. Né? Você observa que o pastor Luciano falou sobre isso também, muitos falam, foi meu caso também, quando eu casei, a Andresa fala essa história, que falava o seguinte, olha, dormir é para quem não tem o que fazer, eu tenho muita coisa para fazer. Então, a gente ficava quase que direto. Gente, eu passava, às vezes, trabalhando, era quase 48 horas, né, Andresa? Eu tinha a revista MDL, eu trabalhava durante o dia, a revista girava de noite, a noite todinha, trabalhava de novo. Porque eu era uma máquina. Eu queria produzir, produzia mesmo. Só que esse descansar é importante. Por quê? Porque o templo não é nosso. Diga assim, diga assim, o meu corpo é do Espírito Santo. Uma outra coisa também, por exemplo, nós temos que entender, nós temos que priorizar o corpo e cuidar da sua missão. Um corpo cansado, por exemplo, demais, não serve com alegria. Não serve. Verdade ou não, gente? Se eu estou cansado demais, não vou servir com alegria. Então, olha só, um corpo negligenciado adoece e limita a vida. A pastora Rebeca chegou à conclusão que aquele irmão possivelmente com percentuais altíssimos, tinha, de alguma forma, negligenciado o cuidado com o corpo. E aí, de uma hora para outra, acontece aquele momento tão triste. Então, um corpo cuidado permite viver com energia, disposição e clareza. Olha só, Jesus descansava, se alimentava e respeitava seus limites físicos. Deixa eu ler com os irmãos aqui agora. Veja comigo em Marcos capítulo 6, ok? 6:31. Nós vamos encerrar hoje a nossa série Cuide de Si Mesmo, Marcos 6:31. Olha o que Jesus vai falar para os seus discípulos, Marcos 6:31. E ele lhes disse, vinde repousar um pouco. Sabe o que é repousar? Dormir, descansar, cochilar, pelo menos deitar, pelo menos parar. Né? Olha, vinde repousar um pouco, à parte, ou seja, num local sossegado. Se for nossa casa, vai lá para o seu quarto, tranque a porta. Não é Mateus 6,6 não, tá, gente? Tranque a porta para dormir. E aí, num lugar deserto, pois eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Esses homens estavam numa rotina frenética. Gente, conversa, reunião, ora por alguém, multiplica pão, mexe. Jesus chega, ei, para! Vão dormir, vão descansar, vão para um lugar sossegado, calmo, silencioso e vão dormir. Então, olha só a importância, gente, do descanso. Isso aqui é muito legal. Essa palavra aqui, repousar, ela vai exatamente falar de parar de trabalhar por algum momento, ter um alívio, um refrigério, ser renovado. Isso aqui é muito legal. Agora, como é que a gente também pode cuidar do corpo? A gente já ir para a parte final aqui. Como é que eu posso cuidar do meu corpo? Olha só. Isso aqui também eu estou aprendendo aos poucos. Fazer exames regulares. Essa é uma das maneiras de a gente cuidar do corpo. Né? Quantos de nós, dizem com estatística que nós homens, temos a tendência de passar, tempão. Alguns falam o seguinte, eu não vou, porque se eu for, vou achar o que eu não quero, o que eu não estou procurando. Então, por isso que eu não vou. Então, olha só, é importante fazer exames regulares. Por exemplo, como é que eu cuido desse corpo aqui? Indo ao dentista. Irmãos, eu vou falar algo para vocês. Às vezes eu já falei aqui algumas vezes, às vezes a gente vê alguns irmãos a gente sente com bastante mau hálito. Para um marido, se a minha esposa tivesse mau hálito, todo mundo tem, mas falando assim, no dia a dia, nas relações, eu teria vergonha se ela tivesse, eu não conseguisse ajudar, avisar ela. Outros irmãos a gente vê com muitos tártaros.
esteticamente a coisa feia. Então, a gente tem que cuidar do corpo. Por quê? Porque é templo do Espírito Santo. Por exemplo, como é que eu posso cuidar desse corpo? Olha só, cuidado com a obesidade. E aí, é interessante, nós temos hoje vários mecanismos, como alimentação, né, como exercício físico, mas eu já vi alguns casos, lá em Fortaleza, a gente passou muito tempo lá, que para alguns só deu certo quando fizeram uma bariátrica. Então, eu não sou médico, não entendo nada, mas eu estou falando que eu já vi na minha caminhada, alguns fizeram, deu certo, manteve o peso, e aí só prosseguiu o quê? Com alimentação e exercício físico. Então, cada um tem que ver o que é interessante ou não. Por exemplo, como é que eu cuido desse corpo? Dedicando tempo para cuidar de si mesmo. Por exemplo, como é que eu cuido desse corpo? Eu tenho que me autopastorear. Lembra que o texto, a mensagem é: cuide de si mesmo, eu tenho que cuidar de mim. Como é que eu cuido desse corpo, por exemplo? Eu tenho que estudar. Mas, Watson, corpo, estudo, sim. Porque é com os olhos que eu vou ler, sim ou não, gente? É com os ouvidos que eu vou ouvir o podcast. Então, assim, a gente usa o corpo para poder entrar, acessar a espiritualidade e também a educação e também a questão das emoções. Então, por exemplo, como é que eu cuido desse corpo? Dormindo bem, comendo bem. Como é que eu cuido desse corpo? Ingerindo água, né? O pastor Luciano falou lá, claro, no livro, para quem já leu, ele colocou uns cálculos lá, eu não lembro agora como é que multiplica, mas eu só sei que no meu peso de 85 quilos, eu tenho que tomar em média 3,5 litros no meu peso. Mas você só coloca no Google aí, ou na inteligência artificial, você vai estar vendo aí o seu peso, como é que você deve beber água. Então, olha só, que bom que na igreja hoje, de verdade, que eu saiba, pode ter mais, só tem um irmão que eu me relaciono de perto, que ainda toma refrigerante com açúcar. Só tem, que eu conheço, só tem os demais, todo mundo, pelo menos, já estamos indo numa direção de, olha, vamos cortar a famosa açúcar para diminuir a famosa glicose, alguma coisa do tipo. Então, não estamos ainda 100%, talvez 100% aqui, né, pastor Angélica? Acho que o Miguel também não toma não, né, Miguel? A pastora Angélica está com quantos anos, pastor Angélica? Uns 10 anos? Mais de 10 anos que parou, né? Essa mulher vai ser canonizada, com certeza, um dia. Então, assim, ó, como é que a gente cuida desse corpo físico nosso aqui? Fazendo exercício físico. A pastora Rebeca terminou com a frase, eu vou terminar com essa frase aqui. Por isso que eu quero falar para os irmãos o quanto é importante você copiar algumas coisas. Porque você estava 2 meses atrás com a São Paulo, e hoje eu posso partilhar parte daquilo com os irmãos. Ela falou o seguinte, abre aspas: não adianta ser ungido, inteligente, versado, porém, doente ou morto. Não adianta. Aquela irmã, aquele irmão, aquela pessoa era muito extrovertida, falava alto, sorria, todo mundo gostava daquela pessoa. Pensa num cara gente fina, pensa numa mulher de Deus, pensa na... Mas agora é só história. Passou e essa pessoa abreviou a vida dela de uma maneira muito veloz. Então, quero terminar essa fala com os irmãos, falando que o quanto é importante nós cuidarmos de nós mesmos. Nós temos aqui irmãos já tão exemplares. Eu tenho o Rafael e a Adriana, que estão ali. O Rafael, inclusive, Rafael, parabéns, você correu sábado passado 21 km, né, Rafael? Vamos aplaudir o Rafael, gente, 21 quilômetros. O Rafael correu. E o Rafael é o seguinte, eu estou cansado correndo com ele, aí ele fica assim, mais 300 metros. Diga, eita, vai matar o cara. Falta só um pouquinho. Mas olha só, a gente já tem pessoas aqui na igreja que é exemplar nessa área. Rafael, nós temos aqui o Andinho. Gente, o Andinho corre muito. Temos aqui também quem, por exemplo? Quem? O Paulo. O Paulo é um exemplo aqui também. Nós temos o Rubem, né? Nós temos agora o Vitor também. O Vitor desafiando 10 quilômetros. Enfim, nós temos o Afonso, nós temos o Luiz. Gente, tantas pessoas têm também ali, o Beto, enfim. Nós já temos irmãos que a gente pode olhar para eles, nessa comunidade, e falar, poxa, eu posso melhorar.
e a gente possa usar eles como inspiração em nome de Jesus, tá bom? Então, olha só, para mim terminar mais uma vez, não adianta ser ungido, não adianta ser inteligente, não adianta ser versado, novo, feliz, extrovertido, líder, exemplo, não adianta nada disso. Se esse sujeito estiver doente, ou se, como diz o pessoal no interior do Ceará, ou se ele papocar, se ele morrer, não vai servir para nada. Fiquem em pé agora para a gente poder orar, meus amados.